pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que causa bastante confusão nas pessoas. É a atuação de profissionais que, apesar do nome ser bastante parecido, são atuações distintas, como o psicopedagogo, o psicólogo e o psicanalista. O nome pode ser parecido, mas a formação é diferente. Então, necessariamente, a metodologia e o campo de atuação são distintos. Vamos começar falando sobre o psicopedagogo. O psicopedagogo ele é um profissional especializado em aprendizagem. Ele acompanha o processo de absorção das informações e construção do conhecimento. Ele trabalha em todas as fases da vida. Então, onde houver um problema de aprendizagem, seja na infância ou na velhice, ele vai estar acompanhando esse paciente. Então, havendo problema de aprendizagem, entra em cena a figura do psicopedagogo. Ele é o profissional mais indicado. Quando a gente fala do psicopedagogo, ele pode trabalhar em 3 momentos diferentes, ou funções diferentes. Vamos falar assim: preventiva, diagnóstica e de tratamento. A preventiva é quando ele está na escola, junto ao corpo docente, fomentando processos de ensino-aprendizagem mais eficazes e eficientes, a fim de que não se tenha problema de aprendizagem. Quando ele está numa fase diagnóstica, nessa fase diagnóstica ele está com uma equipe multidisciplinar, a gente chama equipe multidisciplinar porque são vários profissionais de formações distintas para descobrir, para investigar esse possível problema de aprendizagem. Quando ele está na fase terapêutica, é porque ele está agora com um paciente que já se tem um diagnóstico de dificuldade de aprendizagem e ele vai buscar desinstalar essa dificuldade de aprendizagem e, se não for possível desinstalar a dificuldade de aprendizagem, esse profissional ele é capacitado para construir métodos e instrumentos de aprendizagem para que esse paciente dê continuidade ao processo de aprendizagem, dê continuidade ao seu mundo acadêmico. Quando a gente fala agora do psicólogo, ele é um profissional formado em psicologia, ele busca compreender os comportamentos e funções mentais humanas, ele, através do método científico, ele entende a psique e busca atuar de forma preventiva nos transtornos mentais, a fim de trazer uma qualidade de vida para esse paciente. A gente chama isso de psicoterapia. Agora, quando a gente fala um pouco do psicanalista, o psicanalista é um indivíduo formado através do método psicanalítico do médico neurologista Sigmund Freud, o tão conhecido Freud. Freud era neurologista e ele observava seus pacientes com transtornos mentais e observava que esses transtornos mentais causavam bastante sofrimento. E com base nisso ele criou um método que a gente chama de escuta analítica, né? É a própria psicanálise, e ele propôs, né, algumas teorias, e essas teorias ele divide a psique em níveis. A gente coloca consciência, pré-consciência e inconsciência, atribuindo à inconsciência uma suma importância sobre a saúde mental. E esse método é o método que a gente chama de escuta, né? A escuta analítica, escuta em que o indivíduo ele vai estar dentro de um set terapêutico e esse profissional vai estar acompanhando o material que surge desse inconsciente, esse material tão reprimido que causa sofrimento, angústia e inibição. Bom, eu trouxe para vocês a figura desses 3 profissionais, tanto do psicopedagogo, que ele é voltado para a área educacional, quando eu falo também do psicólogo e do psicanalista, que é voltado para as áreas comportamentais, de transtornos mentais. Então, consegue-se fazer uma diferença aqui já sobre o campo de atuação. Quando a gente pega o psicólogo e o psicanalista, são métodos, né?
são métodos distintos de análise. Um a gente chama de psicoterapia, outro a gente chama de análise, né? Análise terapêutica. Mas o que necessariamente a gente tem que entender é que quando a gente tem algum desconforto, algum sofrimento, alguma angústia, alguma inibição, algum transtorno mental, a gente busca um profissional que melhor se adeque à nossa característica pessoal. Então, se você buscou um psicólogo e necessariamente não se encontrou naquele profissional, não deu certo, ou alguma coisa te incomodou, necessariamente você tem outros psicólogos e também tem a formação dos psicanalistas, que trabalham também sobre as questões do sofrimento, sobre as questões da angústia, sobre os transtornos mentais. Então são profissionais capacitados, com formações distintas, necessariamente vão ter métodos diferenciados, né? Então a psicoterapia ela tem uma linha e a psicanálise tem outra, que é a análise terapêutica tem outra, mas o que vai trazer efeito é quando o paciente necessariamente confia na formação daquele profissional, confia e tem ali uma afinidade a fim de investigar a origem, a raiz desse sofrimento. Bom, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. Deixe nos comentários se tem dúvidas, o que a gente poderia ainda esclarecer mais. E até a próxima. Tchau!